Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, professora de Ciências, e na aula de hoje nós daremos continuidade ao conteúdo de puberdade, não é isso? Na aula passada nós fizemos uma introdução a esse conteúdo de puberdade e adolescência, e na aula de hoje nós vamos continuar essa sequência de aulas. Especificadamente, na aula de hoje nós vamos falar de hormônios, sistema nervoso e puberdade. Qual que é a relação dos hormônios e do sistema nervoso nesse período de puberdade dos indivíduos? Pois bem, então vamos para a nossa aula. E a habilidade que nós trabalharemos na aula de hoje será analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade, considerando a atuação de hormônios sexuais e do sistema nervoso. Então, se você ainda não pegou o seu caderno e nem a sua caneta, esse é o momento, tá bom? Pega seu caderno e sua caneta para anotar os principais pontos aqui dessa aula, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Pois bem, gente, na aula passada nós falamos aí do conceito de puberdade. O que é a puberdade, não é isso? E a puberdade nada mais é que uma fase da vida que acontece logo no início da adolescência, não é isso? Que é marcada por diversas transformações, em que o corpo do indivíduo vai se tornando parecido com o corpo de um adulto. E também o corpo ele vai sendo preparado biologicamente para um processo de reprodução, não é isso? Então a puberdade ela é marcada aí por várias mudanças que acontecem no corpo, beleza? Pois bem, pessoal, e nós falamos também na aula passada que a puberdade ela começa em tempos diferentes para meninos e para meninas. Então, a puberdade ela vai começar para as meninas por volta dos 12 anos de idade, tá bem? Só que, como eu falei para vocês na aula passada, isso não é uma regra, não necessariamente todas as meninas têm que começar a puberdade aos 12 anos de idade. Pode ser que existam meninas que esse processo aconteça antes na vida delas, tá certo? Pode acontecer aos 10, aos 11 anos, tá bem? E pode ser que aconteça depois também, aos 13, aos 14, não é a regra. Cada pessoa tem o seu ritmo aí dessas mudanças, tá bem? Enquanto para os meninos, a puberdade vai acontecer aí por volta dos 14 anos de idade. Também não é uma regra, não necessariamente todos os meninos existentes no mundo têm que começar a puberdade aos 14 anos de idade, tá bem? Pode ser que existam meninos que a puberdade comece antes neles, tá bom? Pode começar aí aos 12, aos 13 anos, tá bom? Ou comece depois. Como eu já falei anteriormente, cada pessoa vai ter esse ritmo aí de mudanças, tá bem? Pois bem, pessoal, então o que eu quero dizer pra vocês aqui é que a puberdade ela vai acontecer em momentos diferentes para os meninos e para as meninas, tá bom? Não acontece aí na mesma idade, beleza? Pois bem, pessoal, e aí vocês podem se perguntar, tá, professora, eu entendi, a puberdade é um período marcado de mudanças no corpo de meninos e das meninas, que acontecem aí em tempos diferentes para meninos e para as meninas, mas como é que o corpo sabe que está na hora de começar essas mudanças? Como é que o corpo sabe que tem que começar a puberdade para o corpo começar a mudar? Pois bem, pessoal, e eu vou dar um tempinho agora, tá bom? Uns 2 minutinhos para vocês, de acordo com o que falamos na aula passada, elaborarem uma resposta para essa pergunta, tá bom? Então vocês vão pensar aí na opinião de vocês, como é que vocês acham que o corpo sabe aí que está entrando em puberdade, tá bom? E que tem que começar a mudar. Então nos vemos daqui a alguns instantes, beleza?
pessoal, então voltamos. E aí, o que foi que vocês responderam? Pois bem, vamos ver se vocês acertaram. Então, gente, vocês lembram da hipófise? Lembram que eu falei de hipófise quando eu falei lá de sistema endócrino? A hipófise é uma glândula endócrina, não é isso? E a hipófise é o local que interliga o sistema endócrino ao sistema nervoso. E vamos relembrar o que é o sistema endócrino. O sistema endócrino nada mais é que é responsável por produzir os hormônios, não é isso? Então, todos os hormônios são produzidos por glândulas endócrinas. E a hipófise é uma glândula endócrina que está localizada no cérebro, não é isso? Então, essa imagem mostra aí a hipófise. Então, tem um corte ampliado aí da hipófise, não é isso? E a hipófise é essa parte mais arredondadazinha aqui, tá bom? Essa parte circular que parecem duas bolinhas. Então, a hipófise é essa glândula. A hipófise também é chamada de glândula pituitária, porque ela é a menor glândula do nosso corpo. Ela tem mais ou menos o tamanho de uma ervilha, então ela é bem pequenininha, tá certo? Então, a hipófise ela é responsável por produzir uma infinidade de hormônios. Então, a hipófise, apesar de ser pequena, a responsabilidade dela é muito grande, porque a hipófise vai controlar todas as outras glândulas endócrinas existentes no nosso corpo. Então, a hipófise, pessoal, a resposta lá daquela pergunta que eu fiz para vocês no slide anterior está aí na hipófise, tá? A hipófise, ela vai produzir um hormônio chamado de hormônio gonadotrófico, tá certo? E hormônio gonadotrófico, como o próprio nome já diz, ele vai agir lá nas gônadas, tá bem? Então, nos indivíduos da espécie humana, existem dois tipos de gônadas, tá certo? As mulheres, elas têm uma gônada que é chamado de ovário, tá bem? Então, as gônadas das mulheres são os ovários, e no caso, as mulheres têm 2 ovários, tá certo? E já os homens têm umas gônadas também, e também são 2 que são os testículos, tá? Então, quando o corpo vai entrar na fase de puberdade, tá certo? Por volta aí aproximadamente dos 12 anos para as meninas e para os meninos por volta aí aproximadamente dos 14 anos, a hipófise, quando o menino ou a menina entra nessa fase de puberdade, começa a produzir o hormônio gonadotrófico aí bem rápido. E aí esse hormônio é lançado na corrente sanguínea, então vai percorrer todo o corpo daquele indivíduo até chegar lá nas gônadas. No caso das meninas, as gônadas são os ovários. E aí, no caso dos meninos, as gônadas são os testículos. E aí, o hormônio gonadotrófico vai conter informação que é para os ovários e os testículos começarem a produzir hormônios denominados de hormônios sexuais. E esses hormônios sexuais são responsáveis por todas as modificações, por todas as características que o corpo, lá do adolescente, vai adquirir na fase de puberdade, tá certo? Então, pessoal, olha só a responsabilidade da hipófise. A hipófise vai controlar esse período aí de puberdade, tá bom? Fazendo com que essas gônadas comecem a produzir os hormônios sexuais, tá bem? Pois bem, pessoal, então vamos ver o que são gônadas. As gônadas, elas são órgãos, tá bom? Que vão produzir células que estão envolvidas na reprodução. E aí nós até falamos dessas células quando falamos lá de uma introdução que demos à reprodução, não é isso? Nós falamos que existem duas células envolvidas aí na reprodução, no caso da espécie humana, que são os óvulos e os espermatozoides, não é isso? São os gametas, células que são envolvidas na reprodução e que são produzidas nas gônadas. No caso dos homens, os espermatozoides são produzidos nos testículos e no caso das mulheres, os óvulos são produzidos nos ovários, tá bem? Pois bem, pessoal, além dessa responsabilidade de produzir células envolvidas no processo de reprodução, as gônadas, elas também produzem hormônios denominados de hormônios sexuais, tá bem? No caso das mulheres, né, como eu já falei anteriormente, as gônadas das mulheres são os ovários, é esse órgão aqui que é mais alargadinho, tá bom? E o testículo é esse órgão aqui que é mais redondinho, não é isso? Pois bem, pessoal, os ovários das mulheres são responsáveis por produzir 2 hormônios sexuais que são exclusivos das mulheres. Só são produzidos no corpo das mulheres, que nesse caso é a progesterona e o estrógeno, tá certo? Então, esses 2 hormônios, progesterona e estrógeno, tá? Não esqueçam desse nome. Progesterona e estrógeno são hormônios sexuais produzidos
no corpo das meninas, lá nas gônadas das meninas, que no caso são os ovários, tá certo? Já no corpo dos meninos, dos homens, existem duas gônadas também, né? Dois testículos que são responsáveis por produzir um hormônio sexual denominado de testosterona. A testosterona é o hormônio sexual dos meninos, tá certo? Das meninas, progesterona e estrógeno, beleza? Pois bem, então vamos continuar. Pois bem, gente, então, no caso das meninas, a progesterona e o estrógeno vão fazer com que o corpo das meninas, né, passem pelas modificações que ocorrem na puberdade. E além disso, esses hormônios, a progesterona e o estrógeno no corpo das meninas, vão fazer com que a menina passe a ovular e a menstruar. Então esse é um acontecimento marcante na fase de puberdade das meninas, tá certo? A ovulação e a menstruação. E esses dois processos, tá bom, que estão interligados, a ovulação e a menstruação, são controlados por esses hormônios sexuais das meninas, a progesterona e o estrógeno, tá bem? Pois bem, pessoal, já no corpo dos meninos, a testosterona produzida lá nos testículos dos meninos vai fazer com que o menino passe a produzir aí espermatozoides, né? Isso que são gametas que estão envolvidos na reprodução dos meninos, tá certo? Então, olha a responsabilidade desses hormônios, não é isso? E qual que é a interação desses hormônios aí com esse período de puberdade, tá certo? Porque a ovulação e a menstruação, no caso das meninas, é controlado por esses hormônios, progesterona e estrógeno. E a produção de espermatozoides, no caso dos meninos, é responsabilidade da testosterona. Beleza, pessoal? Pois bem, então vamos continuar. E, gente, depois desses acontecimentos, tá certo? No caso das meninas, depois da ovulação, da menstruação, e no caso dos meninos, depois da produção de espermatozoide, isso indica que o corpo daqueles indivíduos, dos meninos e das meninas, estão preparados aí para gerar filhos. Então, depois desses acontecimentos, é uma indicação que o corpo está preparado biologicamente, tá? Para gerar aí um novo indivíduo, tá bem? Então, isso marca aí esse acontecimento na puberdade, tá bem? Pois bem, pessoal, além disso, esses hormônios, no caso das meninas, a progesterona e o estrógeno, são responsáveis pelas características sexuais secundárias das meninas, tá? Então, todas as modificações que acontecem no período de puberdade das meninas são responsabilidades desses hormônios. E no caso dos meninos, todas as modificações que acontecem no corpo dos meninos são responsabilidade da testosterona, tá certo? Porém, nessa aula, como eu falei pra vocês no início, o objetivo dela vai ser apenas a gente ver qual que é a relação dos hormônios aí do sistema nervoso com essa fase de puberdade. Nós só vamos falar de características sexuais secundárias controladas por esses hormônios na próxima aula, tá bem? Então acompanhe aí a sequência de aulas direitinho para vocês ficarem sabendo aí de quais que são essas modificações que acontecem nesse período de puberdade, tá bom? Pois bem, gente, então falando aí dessa relação hormonal com esse período de puberdade, no caso das meninas, uma relação hormonal muito grande que a progesterona e o estrógeno controlam aí, é a primeira menstruação, no caso das meninas que estão na puberdade, não é isso? Então, a primeira menstruação, também denominada de menarca, é um acontecimento muito marcante nas meninas, né, adolescentes que estão passando por esse período de puberdade. Então, é um acontecimento que marca a puberdade das meninas, tá? Então, a primeira menstruação das meninas nesse período de puberdade vai acontecer quando os hormônios sexuais femininos, que é a progesterona e o estrógeno, atingem um certo nível específico. Então, vai sendo produzido esses hormônios lá nos ovários das meninas e aí esse hormônio vai atingir um nível específico, tá? E aí, quando atingir esse nível específico, a menina vai passar aí a menstruar, tá? Esse processo aí de menstruação que nós
vamos entender melhor a menstruação nas próximas aulas, tá bem? Então só tô dando uma introduçãozinha aí do que seria, como que acontece a primeira menstruação nas meninas que estão passando por esse período de puberdade, tá bom? E qual que é a relação com os hormônios sexuais, no caso das meninas, progesterona e estrógeno, beleza? Pois bem, então a menstruação nada mais é que a saída de sangue pela vagina das meninas, né? E esse sangue é proveniente lá do útero das meninas, tá bem? E esse sangue, pessoal, é chamado também de fluxo menstrual. E é um acontecimento que vai acontecer aí nas meninas, não é isso? Periodicamente, não é? Depois que tem esse fenômeno no corpo das meninas, vai acontecer aí periodicamente todos os meses, não é isso? Pois bem, pessoal, e esse processo vai acontecer aí por um período de 3 a 6 dias. E esse período aí é denominado de ciclo menstrual. E aí nem toda menina necessariamente vai menstruar e vai passar 6 dias menstruando, não necessariamente, ou 3 dias, ou 4, tá? Cada pessoa tem o seu tempo aí de passar por esse ciclo menstrual, tá bem? E aí esse acontecimento indica que a menina já é biologicamente capaz de ter filhos, tá bem? Pois bem, pessoal, e aí eu deixo uma pergunta pra vocês: menstruação é motivo de vergonha? De jeito nenhum, né? A menstruação é um processo natural que acontece no corpo das meninas, tá? Então tem que ser tratado com naturalidade. Indica que a menina já é biologicamente capaz de gerar filhos e também indica aí até que o corpo da menina está saudável. Então não é motivo de vergonha, tá certo? E aí, por falar nessa relação aí de menstruação, vamos falar qual que é a relação aí da higiene nesse período aí no corpo das meninas, tá bem? Pois bem, pessoal, então, depois que a menina passar a menstruar, o banho continua sendo fundamental, como é fundamental em qualquer parte da nossa vida, né? A gente tem que tomar banho periodicamente também, tá? E aí, quando a menina tá nesse período aí, né, nesse ciclo menstrual, a região vaginal ela tem que ser muito bem lavada para evitar a proliferação de micro-organismos, de bactérias, não é isso? Que pode causar inflamação e complicações para o corpo daquela menina, tá bom? Então, tem que tomar banho direitinho, lavar a região vaginal bem direitinho. E uma outra coisa relacionada à higiene é o uso de absorventes, tá? Então, é um dos cuidados com a higiene durante esse período aí de menstruação, tá bom? Pois bem, pessoal, e aí, por falar nesses absorventes, nós temos 2 tipos de absorventes, né? Que provavelmente vocês, meninas do 8º ano que estão assistindo essa aula, provavelmente já viram esses absorventes na vida de vocês, não é isso? Nós temos 2 tipos de absorventes. Esse maior, não é isso? Que é o absorvente que é chamado de absorvente externo, que ele parece uma almofadinha, e aí ele é feito por um material, geralmente algodão, algum tipo de gel, que vai absorver aquele fluxo menstrual, né? E aí tem que ser trocado, né, ao longo de todo esse período aí menstrual. E também temos o absorvente interno, né? Isso que essa conformação é mais ou menos como se fosse um objeto cilíndrico que a menina vai colocar dentro da vagina, tá bem? E também é feito por um material de algodão que vai absorver o fluxo menstrual. E aí cada menina, né, vai usar o melhor tipo de absorvente aí que ela achar, tá certo? Só tô falando pra vocês aí a título da informação sobre higiene, tá bom? E uso de absorventes nesse período de menstruação, tá bem? Pois bem, pessoal, então, já que nós falamos aí de quais que são as alterações que acontecem no corpo das meninas nesse período aí de puberdade, qual que é a relação hormonal aí das meninas, né? Agora vamos falar qual que é a relação hormonal dos meninos, tá bom? Um processo que acontece aí, qual que é a relação, o que acontece no corpo dos meninos relacionado aos hormônios aí nesse período de puberdade. E aí um dos acontecimentos nos meninos é a seminarca. Assim como nas meninas existe a menarca, né? Isso que é a primeira menstruação, nos meninos vai acontecer a seminarca. E aí a seminarca vai acontecer nos meninos quando a testosterona, né? Isso que é o hormônio sexual masculino produzido lá
nas gônadas dos meninos, que são os testículos, né, vai atingir um nível específico. Então, a testosterona vai começar a ser produzida lá nos testículos dos meninos, e aí quando ela atingir um nível específico, esse acontecimento aqui vai marcar aí a puberdade dos meninos, tá certo? Isso nada mais é que a primeira ejaculação contendo espermatozoides, tá bem? E aí, esse processo costuma acontecer geralmente quando o garoto está dormindo. E aí, esse processo é denominado também de poluição noturna. E a poluição noturna é um mecanismo pelo qual o organismo, tá bom? Ele utiliza para esvaziar o local que armazena os espermatozoides para dar origem a novos, tá bom? Então, os espermatozoides, eles são armazenados em um local específico nos testículos dos meninos. E aí, nessa fase de puberdade, os espermatozoides começam a ser produzidos em larga escala. E aí, aquele local onde os espermatozoides são armazenados precisa ser esvaziado para dar origem a novos espermatozoides. Então, é por isso que a poluição noturna acontece, tá certo? Então, é um mecanismo que o corpo utiliza aí para produção de mais espermatozoides no corpo dos meninos. E a semenarca, tá certo? É um acontecimento natural que vai marcar aí a fase de puberdade dos meninos, tá bem? E independe da vontade do garoto, entendeu? Então, é um procedimento natural, beleza? Pois bem, pessoal, então, uma outra característica que está relacionada com esse período de puberdade, relacionado com os hormônios, é a acne, tá certo? A acne vai marcar também a puberdade dos adolescentes, porque é bastante comum. E a acne, ela acontece porque os hormônios sexuais, né? Isso no caso das meninas. Vamos relembrar quais são os hormônios sexuais. Progesterona e estrógeno, não esqueçam, tá bom? Essa informação é muito importante, então guardem ela aí. Os hormônios sexuais das meninas é a progesterona e o estrógeno. E no caso dos meninos, os hormônios sexuais masculinos é a testosterona, tá certo? Então, esses hormônios, eles vão fazer com que a pele se torne mais oleosa. Então, nesse período de puberdade, esses hormônios são produzidos em grande escala no corpo, porque o corpo precisa desses hormônios para que haja aquelas modificações que acontecem no período de puberdade. Então, se esses hormônios estão em níveis muito altos no corpo, vão fazer com que a pele daquele indivíduo se torne mais oleosa, tá certo? E aí, a partir disso, a acne vai ser gerada. Porque qual que é o mecanismo aí do aparecimento da acne? Pessoal, para a acne aparecer, primeiro vai ter que haver o aumento da secreção sebácea. Então, na nossa pele, em toda a nossa pele, tem glândulas que produzem sebo, que é de proteção da nossa pele, tá? Então, essas glândulas, por causa da oleosidade, vão começar a produzir muito mais secreção sebácea. E aí vai fazer com que a pele se torne aquele aspecto mais oleoso, tá certo? E aí isso vai fazer com que os poros que existem no nosso rosto sejam obstruídos. Vai acontecer aí a obstrução dos poros. E essa obstrução vai fazer com que haja a proliferação de bactérias, porque existem bactérias, né, no ambiente. Então, nesse ambiente que eu tô agora, existem vários micro-organismos que eu nem estou vendo, mas que estão aqui em contato com a minha pele. E aí, se a minha pele, né, tá produzindo muita secreção sebácea, significa que esses micro-organismos vão ficar aqui na superfície da minha pele. E se houver obstrução de algum poro, esse micro-organismo vai ficar preso dentro da pele. E aí, com isso, com esse micro-organismo preso na pele, isso vai fazer com que esse micro-organismo se prolifere, né? No caso das bactérias, elas vão se proliferar. Isso tudo vai gerar uma inflamação no nosso rosto, que nada mais é que a acne. Então, a acne, ela é gerada a partir disso, tá certo? Por causa do aumento da secreção sebácea. E aí, a partir disso, os poros vão ser obstruídos, bactérias vão ficar presas nesses poros, vão se proliferar e o nosso corpo vai querer eliminar essas bactérias. Então, por isso que vai ser gerado um processo de inflamação. E aí, a inflamação nada mais é que a acne. Geralmente a acne é dolorosa, não é isso? E aí
qual que é a recomendação nesse caso aí de pessoas, né, dos adolescentes, de vocês que estão assistindo essa aula agora, que tem muitas acnes, né? Lavar o rosto sempre é bem recomendado, tá bom, pessoal? Então, lavar muito bem aquela superfície lá, se você sente a sua pele oleosa, pega um sabonete, pega um sabão, lava bem aquela região para evitar a proliferação de mais micro-organismos, tá bom? E aí, se essa acne ela for muito acentuada no seu rosto, tá certo? Então, tiver muitas acnes no seu rosto, é recomendado procurar um médico, tá certo? Aí, para tratar desse problema, para não vir ser um problema muito maior futuramente, tá bom, pessoal? Então, a acne também, ela tá relacionada aí com esse processo aí dos hormônios, tá certo? Pois bem, pessoal, então vamos continuar. E agora, nós iremos sintetizar o que nós aprendemos hoje na aula de hoje, não é isso? Então, nós falamos aí da puberdade, né? Um período que é marcado por várias mudanças no corpo dos indivíduos, em que o corpo dos adolescentes vão se tornando mais parecidos com o corpo de um adulto e também já é preparado biologicamente para o processo de reprodução. E a puberdade, pessoal, ela está relacionada aí com os hormônios, então hormônios vão controlar essa puberdade, né? Isso, essa fase da vida aí dos adolescentes. E também a puberdade é controlada pelo sistema nervoso através da hipófise, não é isso? Então a hipófise é a glândula endócrina que liga o sistema nervoso ao sistema endócrino, que controla o nosso corpo, que regula o nosso corpo, que é responsável por manter o equilíbrio do nosso corpo, vai controlar também esse período aí de puberdade. Então vai marcar essa fase de puberdade, tá certo? Então, a hipófise é uma glândula muito importante porque vai produzir, né, os hormônios gonadotróficos que vão ser liberados na corrente sanguínea e aí vão agir lá nas gônadas. No caso dos meninos, as gônadas são os testículos e no caso das meninas, as gônadas são os ovários, não é isso? E aí, lá nessas gônadas, são produzidos hormônios denominados de hormônios sexuais, não é isso? Então, nos testículos são produzidos a testosterona, que é o hormônio sexual masculino, e nos ovários das meninas é produzido aí 2 hormônios sexuais que são responsáveis aí por todas as modificações que acontecem nesse período de puberdade no corpo das meninas, que é a progesterona e o estrógeno, tá certo, pessoal? Então, fazendo uma síntese geral do que nós aprendemos hoje, tá bem? Então, agora eu vou falar para vocês copiarem, tá bom? Esse quadrozinho aí para sintetizar o que nós aprendemos na aula de hoje. Então eu vou dar um tempinho aí, tá bom? 30 segundinhos para vocês copiarem bem rápido qual que é a síntese do que aprendemos hoje, tá bom? Então nos vemos daqui a alguns instantes. Pessoal, então voltamos. Eu espero que vocês tenham copiado essa síntese para aprender tudo direitinho. E essa, pessoal, foi a nossa aula de hoje, não é isso? Falamos qual que é a relação dos hormônios do sistema nervoso aí nesse período de puberdade. Eu espero que vocês tenham entendido tudo direitinho, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que todos estejam bem, em casa, lavando as mãos, se cuidando. Então é isso, pessoal. Um forte abraço para todos, um grande beijo e até a próxima aula.